Êxodo, o capítulo 32, amém? Uma palavra assim, densa, profunda, que o Senhor, no decorrer da semana, foi falando comigo, e ontem e hoje, eu, exceto no momento que estava aqui, né, ou cumprindo alguma tarefa, fora isso, eu passei estudando essa palavra, meus irmãos. Que Deus nos dê graça para transmiti-la a vocês. Eu vejo que é um grande alerta de Deus para coisas que estão acontecendo aqui no nosso tempo, e no mesmo momento o Senhor também vai abrir os nossos olhos sobre esse assunto que a gente acha que domina: idolatria. Idolatria, eu sei o que é, pastor. Curvar diante de um ídolo. E a Bíblia vai mais uma vez nos surpreender, amém? Êxodo, o capítulo 32, os versos desde o 1 até o 6, amém? 32 de Êxodo, do 1 ao 6. Aí tem mais alguns versos, mas é lá para o final que a gente vai precisar projetar para ler mais intensamente, tá? Capítulo 32, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou em suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele, fala comigo, um bezerro de fundição, ou um bezerro mascarado, tá? As duas palavras encaixam aqui, você vai entender por quê. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Olha só, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e apregoou Arão e disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. Parece ter alguma coisa fora do lugar, né? Ele edificou um altar ao bezerro, então repare bem nessa parte. E ele disse assim: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se para divertir-se, ou, em outras traduções, levantou-se para folgar, amém? Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue aqui com a sua unção, com a sua palavra, trazendo ao nosso coração a revelação que está no teu, Senhor. Eu sei que não é nada fácil transmitir este conteúdo, e declaro desde já que de mim mesma não tenho nenhuma força e nem capacidade. Por isso, humildemente, mais uma vez, estou nas mãos do Senhor, que eu seja um canal, para que a tua palavra flua e venha trazer vida, e entre também na prática de vida da tua igreja. Seja ela, meu Deus, instrumento para o crescimento, como assim sempre o é, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém? Queridos, nessa noite de primícias, nosso tema é desmascarando a idolatria. Nós vamos usar muito a palavra máscara nessa noite, tá? Porque lá no hebraico, a palavra fundição, ela tem a mesma raiz, o mesmo verbo que fala de mascarar, tá? Então, para a gente desmascarar a idolatria, a gente vai utilizar muito essa palavra. Prometo tentar ser bem breve, mas preciso contar com a sua parceria, que você fique aqui atento para compreender tudo, porque aqui a gente não tem hoje uma sopa, a gente tem um churrasco daquele bem pesado, tá? Que vai dar muito vigor ao seu espírito, vai trazer muito crescimento para a sua vida, em nome de Jesus, tá? Então, para a gente falar sobre isso, nós precisamos começar comparando duas coisas
que estão muito em voga nos nossos dias: a fé do conforto e a fé do confronto. Tá? A fé do confronto é a fé que sempre existiu, tá? Que vem lá dos patriarcas, que vem, segue com os profetas, segue com os apóstolos. Essa é a fé genuína, é a fé original. A palavra, quando eu disser fé, você pode entender também palavra que nos confronta, que nos faz crescer, que nos faz desenvolver. Mas existe uma um tanto mais recente, mas que sempre tentou andar em paralelo. Recente que eu digo, né, gente? Séculos, né? Mas que sempre, ou milênios, sempre tentou andar em paralelo com a fé do confronto. E a palavra é bem parecida: confronto e conforto. A verdadeira fé, a fé do confronto, é aquela fé que nos desafia, aquela fé que nos confronta. A palavra, a fé que confronta os meus princípios de vida, que está sempre me puxando para me levar para um aperfeiçoamento, está sempre me despertando para me levar mais perto do Pai. A fé que vimos de acordo com a palavra do domingo passado, Romanos capítulo 12, verso 2, nós mergulhamos no que significa transformar, ou seja, é pegar essa palavra, aplicar a minha fé, colocar em prática na minha vida. Essa, meus irmãos, é a fé genuína, é a fé que desenvolve o homem. Essa não é a fé do conforto. E nós temos que tomar cuidado com a fé do conforto. Qual que é a fé do conforto, pastor? É aquela que massageia o nosso ego, é aquela que se baseia somente nas emoções, e ela faz confundir esse afago na alma, que traz também um êxtase, com a ação do Espírito. É uma fé que se preocupa apenas em te fazer sentir bem. É uma fé que toma cuidados para não confrontar em nada, não tocar em pontos que vão, no primeiro momento, te desagradar. Infelizmente, irmãos, esta fé que está na moda. A famosa frase: Deus te ama assim, não precisa mudar nada, Ele entende as suas fraquezas. Mas aí eu vou para Mateus capítulo 10, verso de número 34. Quando Jesus fala da sua missão, e Ele fala do ápice, né, desse tempo que nós vivemos agora, final dos tempos, Ele diz assim: não cuideis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Fala comigo, espada. E aí, meus irmãos, se nós não tivermos esse entendimento e entrarmos na linha da fé do conforto, não, espada não, não, essa palavra corta muito, não, mas toda hora prega assim. Então essas murmurações, elas são postas diante do Senhor, porque onde existe uma liderança séria, a palavra que flui do altar não pode fluir do pregador, ela precisa fluir do coração de Deus. E agora eu não vou falar genericamente das igrejas que eu não conheço, eu vou falar dessa, de toda vez que eu subo aqui, acredito que meus irmãos também, no temor do Senhor, eu creio, a palavra flui do coração de Deus. E Deus me deu um ministério assim, irmãos, é de confronto. Mas quantas pessoas, quantos frutos, quantas vidas convertidas, quantas vidas batizadas, quanta gente no ministério, porque a fé que confronta, ela te puxa, ela te traz para mais perto do Pai, ela está sempre te aguçando a aperfeiçoar, a melhorar. Hoje, quantas vezes a gente encontra pessoas, e isso é para a glória de Deus, que diz assim: pastora, você me batizou. E a gente não lembra de cada pessoa que batizou. Às vezes eu fico até surpresa. Por quê? É a fé que trabalha na vida e no coração do homem. Então entenda uma coisa: busque a palavra que é espada, busque a palavra que confronta, busque a palavra que trabalha. Eu já estudei com você profundamente aqui numa pregação o que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 12, verso 1. Apresentar o corpo como sacrifício vivo. O que o sacerdote fazia com o sacrifício? Uma das ações, lembra? Ele espolava o sacrifício.
E o esfolar é o trabalhar da palavra. Paulo está dizendo assim: vem para o culto não esperando um afago. Às vezes vai acontecer, porque a palavra faz isso também, mas venha para o culto esperando o confronto de Deus, esperando o trabalhar de Deus, o esfolar de Deus, porque é assim que nós crescemos. O próprio Paulo, certa ocasião, diz assim: Senhor, tem um espinho na minha carne, tem algo que me machuca, tem algo que me confronta, tira. O que Deus diz para ele? É nesse momento que o meu poder, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos nesses últimos dias nadar contra a maré, porque a fé que está na moda é a fé do conforto. E deixa eu te dizer uma coisa, vou trazer aqui uma fala dos rabinos, vou trazer para o pastoreio. O verdadeiro pastor é aquele que conforta os aflitos, mas que também aflige, entre aspas, os confortados. Conforta os aflitos que estão precisando do conforto naquela hora, mas o verdadeiro pastor, ele precisa afligir no sentido de trazer uma palavra que desperte aquele que está confortado, aquele que está acomodado. Não, essa fé do conforto tá bom, eu pego aqui uma palavra que confronta, mas aqui é colar, eu pego uma palavra que conforta. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto mais até da palavra que conforta, então, mas eu aqui preciso fazer o papel da verdadeira pastora, que no momento de te trazer uma palavra que vai te puxar para o crescimento, eu estou aqui para fazer isso. O verdadeiro pastor é aquele que traz a palavra que aflige, mas no sentido de despertar. Irmão, aflige assim, ó, presta atenção para você entender. Eu trago a palavra aqui e você tem que ficar aguçado. Eu não confio nisso, eu preciso confirmar, preciso conferir, eu preciso estudar mais a palavra, eu preciso vir para o treinamento, eu preciso buscar mais a Deus. A palavra me tocou falando de oração, a palavra me tocou e eu percebo que preciso me debruçar mais sobre ela. Você tem que ser afligido nesse sentido, de sair do comodismo espiritual. Só quem está entendendo, diga amém. Palavra que lhe tira da zona de conforto, palavra que lhe tira da mornidão. Portanto, a proposta de hoje é entendermos, irmãos, com profundidade o que é a verdadeira idolatria, porque esse é um dos pecados mais sutis, mas também um dos mais graves. O que de fato é a idolatria? Nós vemos que Israel, não só Israel, mas as 70 nações que estavam ali com Arão, diante daquele momento que Moisés subiu ao monte, ele está recebendo, ele recebe a lei, ele recebe as tábuas escritas pelo dedo de Deus. E o povo que está ali com Arão se propõe o quê? A construção de um bezerro de ouro. E para descortinar um pouquinho mais para você, esse aqui era o deus Apis, lá do Egito. No Egito, o chamado Ra era o maior para eles, e o Apis era o intermediário. Era um oráculo. O que é um oráculo? O oráculo é aquela pessoa, e no caso era um animal a quem o povo consultava para saber do futuro. Então, para vocês entenderem como funcionava isso, eles tinham uma espécie de um tabernáculo também. O boi ficava ali de frente àquele tabernáculo, eles iam lá e olhavam da maneira como o boi andava, né? Quer dizer uma coisa, se o boi cuspia, queria dizer outra coisa, se o boi comia num coxo era uma coisa, no outro coxo era outra coisa, até a forma como o boi defecava, para eles tinha um simbolismo, eles dependiam disso. E eles vêm para o deserto dependentes disso. A tradição conta, tá? Não é um fato histórico, mas existem rabinos que defendem que quando o povo se levanta para esse intento, lembra-se de Ur tenta aplacar o povo. Não façam isso, eles matam Ur. E alguns rabinos, até na defesa de Arão, dizem: então Arão não se opôs, porque senão o povo os mataria. E talvez Arão tenha dito: deste pecado de matar um sacerdote, esse povo não será perdoado. O fato é que eles começam a edificação desse bezerro. E os comentários, os estudos também dizem que talvez esse seja o segundo maior pecado. Então, por que nós estamos falando disso numa noite de primícias? Para que nós não caiamos nesse erro, para que cuidemos, irmãos, de primiciar a nossa vida a Deus com excelência. Porque vocês vão perceber aqui uma faceta da idolatria que talvez poucos tenham parado para observar, outros
vão dizer: jamais eu perceberia isso, pastor. É o que nós vamos verificar aqui. Então, para os estudos judaicos, esse é o segundo maior pecado, porque eles consideram o primeiro o pecado dos espias, o relato dos espias que mudou toda a história. Aqui teve uma grande tragédia, teve a morte de 3.000 pessoas, mas não mudou o curso da história. E lá o relato dos espias mudou. Então, o terrível pecado do bezerro de ouro. E aí, a primeira coisa que a gente para perguntar: como pode ser uma coisa assim? O povo que acaba de receber a consagração do Sinai, um povo que começa a ter contato com o poder do Deus Criador, como é que eles caem no pecado da idolatria dessa maneira, pastor? Porque diferente, irmão, do que nós pensamos, a idolatria não é apenas curvar-se diante de um ídolo, é algo muito mais profundo e sutil. Essa forma mais escancarada de idolatria é aquela que o crente fala: não, jamais, isso eu já entendi, eu sei o que a Bíblia diz. Então, o inimigo usa a própria idolatria, tem um espírito de sedução que é muito sutil. Idolatria, avodat zará, tem aqui, pode colocar para nós esse primeiro slide. Avodat zará, do hebraico, é uma deturpação do caráter do Criador. Então, essa palavrinha aqui, tá? Só para ilustrar. No hebraico, no português, ou no hebraico transliterado e depois no português. Então, é uma deturpação do caráter do Criador. Por isso Paulo dedica grande parte das cartas para tratar sobre a idolatria. Aí pode acender para nós. Daqui a um pouquinho a gente tem mais um slidezinho, mas daqui a um pouquinho à frente. Então, nós temos a definição de idolatria, e aqui na definição eu vou me lembrar do verso 5, aí no capítulo 32 que eu li com você, e pedir para você repetir. O verso 5 vai nos dizer que Arão tomou um burrinho para trabalhar o ouro, e dele ele fez um bezerro de fundição. Quando a gente pega a palavra fundição, acho que eu vou até colocar já o próximo, que eu vou falar da raiz, lá na frente eu falaria, mas já coloco aqui para os irmãos entenderem bem. Ô Alex, por favor, a última vez só, fecha um pouquinho a música para eles verem. A fundição aqui, irmãos, é o segundo, uma palavrinha só, nassar. Isso, nassar. Toda palavra do hebraico que você vê ela transliterada terminar com CH, ela tem o som de R, tá? Nassar. Dessa raiz, obrigado, vem a palavra fundir. E da mesma raiz vem a palavra máscara. Pode acender para nós, obrigado. Por isso que aqui eu li com você. Ele pegou o burril, trabalhou o ouro e fez um bezerro de fundição, ou um bezerro mascarado. Essa palavra é importante, você vai entender por quê. Então, quando a gente pega o conceito de idolatria, a gente pode dizer que é uma máscara que nos dá uma imagem falsa de Deus e do seu reino. Afinal de contas, observe que eles estão preparando o bezerro, eles colocam o altar e Arão dizem: amanhã vai ter culto ao Senhor. Veja, há uma máscara. Havia uma tentativa de dizer que ali estava o reino, que aquilo era o reino, tá? Fundida, construída de acordo com a vontade daquele que moldou, construída de acordo com a vontade daquele que preparou. E tudo isso daqui a pouco faz muito sentido. A idolatria, para você começar a entender onde vamos chegar, a pessoa adapta a Deus, ela muda os princípios de Deus, ela elimina as exigências. Ô pastora do céu, você vai falar isso nesses dias agora que Deus faz exigência? Não pode. Deus é só amor, Deus é só bom, Deus só doa, Deus... Então, essa é a fé do conforto, gente. Então a gente já tem aqui uma palavra que choca. Opa, Deus faz exigência. Deus traz princípios, irmãos. Deus traz em toda a sua palavra vou dizer uma outra palavra que às vezes,
Alguns já estão adaptados e outros, não, pastor, mandamentos, isso é muito pesado. Lembra que quando falaram sobre isso com Jesus, ele resume, e ele traz 2 princípios: ama teu Deus sobre todas as coisas, que é o Shema Israel, Deuteronômio 6,4, e ama teu próximo como a ti mesmo. Aí está resumindo, meus irmãos: quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não cobiça. Então está tudo resumido ali. E Jesus talvez tenha colocado de maneira tão simples para que o homem entenda que consiste em 2 coisas: amar a Deus sobre tudo, porque se você não ama a Deus, você não ama ninguém. O verdadeiro amor, ele vem de Deus. O amor ágape, né? Estão confundindo muito com o amor eros. A gente, quando fala um pouquinho sobre louvor, outro dia o pastor definiu bem, estava mostrando uma música para ele, falou assim: mas estão fazendo para Deus músicas com uma conotação do amor eros, né? Aquele amor ágape. A partir do momento que você tem esse amor, você conhece o amor de Deus, aí você é capaz de amar o próximo, os outros, e seguir esses princípios. E esses princípios, eles são dados para nos guardar. Então, perceba, a idolatria leva as pessoas a mudarem os conceitos de Deus. Não é bem assim. Não seja tão rígido. Isso é mais flexível. Você não precisa cumprir. Isso aqui você pode pular. Isso aqui você pode fazer diferente. Isso é uma ação sutil da idolatria. Ela muda o padrão da adoração. E olha, eu falei para você, nós paramos na expressão, né? Que eles fundiram um bezerro de ouro. O que é fundir? É da forma, é da aparência. Então, a idolatria faz com que se crie um Deus, a sua imagem, com seus conceitos, com seus princípios, com sua vontade. Irmãos, preste muita atenção, isso está acontecendo assim, pulando que nem pipoca nos nossos dias, não é? E não precisa chegar ao extremo de ouvir alguém falando que vai atualizar a Bíblia. Não, porque o mais esperto não fala, ele faz, e vai trabalhando na mente das pessoas. Então, fundir o bezerro significa formatar Deus dentro dos conceitos humanos. E agora eu vou falar uma palavra que talvez você vai se lembrar: o evangelho humanista. O evangelho que tira Cristo do centro, que coloca o homem no centro. O que é isso? É fundir com Deus a imagem do homem. E olha que muitos segmentos estão trilhando por esse caminho. Para ficar ainda mais claro para você, é a febre. Eu ouvi uma ilustração e acho que cabe bem aqui: a febre do Deus Papai Noel. A gente sabe todo histórico, né? Fala, pastor, mas isso é antagônico, Papai Noel não tem nada a ver com Deus. Então, porque essa linha que estão traçando não tem nada a ver com Deus. E o que é a febre do Deus Papai Noel? Deus que não exige nada de você, não lhe dá princípios, não precisa de obedecê-lo, não desafia a sua existência no sentido de te aperfeiçoar. Deus que está lá somente para te dar presente, te servir e fazer aquilo que você quiser. E Ele é completamente desprovido de 3 coisas. Do que, pastora? Justiça, retidão e juízo. Não fala disso. Não fala disso, não. Justiça? Não. Retidão? Não. Juízo? Vida de santidade? Não. Imagina, Deus hoje é moderno, não é? Fé do conforto. Isso é o ser humano fundindo, mascarando um Deus conforme a sua imagem, irmãos. Isso está muito comum. Só para não te deixar dúvida, eu lancei aqui, né, antecipei para você a palavra nassar. Significa o quê? Fundir. Ela é a raiz também da palavra o quê? Mascarar. Então veja uma coisa comigo aqui, na palavra que lemos, Êxodo 36, 32, 6. A consequência final do ciclo da idolatria, olha como é sério. Versículo 4 que você leu comigo. O povo que se propôs a fundir o bezerro sacrifica no altar sangue, suor e gordura. Por quê? Porque vocês veem que Arão, quando eles fazem essa proposta, alguns homens que às vezes, para até deixar um pouco mais light nesse momento, diziam o seguinte: Arão tentou ganhar tempo porque ele disse para os homens: pegue os objetos de ouro das suas esposas
Então os homens dizem, quando é com os homens eles já põem o ouro, mas quando é com a esposa vai dar mais trabalho, né? Peguem os objetos de ouro das suas esposas e seus filhos. Eles pegaram. Esses objetos de ouro nós sabemos. Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que eles saem com mão alta. Eles despojam os egípcios porque aconteceu uma guerra espiritual. Então eles trazem riquezas do Egito, que custou em algum momento sangue e suor, né? Como a gente ensina aqui. O que é oferta? Sangue, suor e gordura. Custou. Sem nenhum problema eles vieram e trouxeram para o altar do bezerro. Primeiro, né? Verso 5, olha o ciclo. Verso 5: eles vão adorar o bezerro, mas com a máscara. Amanhã haverá culto ao Senhor. Ou seja, eles mentem para eles mesmos. E terceiro ponto, verso 6, é o ciclo. Verso 6: eles se levantam para divertir-se. Aqui a palavra divertir significa orgia, promiscuidade sexual. Como é que você sabe disso? De uma maneira muito simples, meus irmãos. Todos esses ritos, todos esses tipos de culto que existiam no Egito, que existiam entre os outros povos, envolvia essas três coisas: o sacrifício, a comida consagrada ao ídolo e depois a orgia, a promiscuidade sexual. Uma das consequências mais graves da idolatria: viver em contato com aquilo que Deus ordenou que você não viesse a conviver, entendendo que está tudo bem, não tem problema, nada a ver. Então aqui eu começo a entrar na verdadeira idolatria que tem corroído muitas pessoas sem que elas percebam. Deus deu ao povo no deserto um conjunto de princípios que vem desde lá até aqui, edificando a sociedade. Hoje é muito comum a gente ouvir, né? O pessoal fala da igreja isso, igreja aquilo, e algumas pessoas, para chamar a reflexão, dizem assim: como estaria esse mundo se lá, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, não tivesse a igreja? Parou lá, como que estaria esse mundo? Muitos têm reconhecido e dito assim: irmãos, acho que nem existia mais o mundo, porque o que tem sustentado o mundo são os princípios judaico-cristãos, tão atacados, né? Porque hoje usa-se muito a palavra conservador, mas o que é o conservadorismo? É defesa da vida, é defesa da família, é amor ao próximo, é respeito, é liberdade de expressão, direito à vida. Ué, de onde tiraram esses direitos? Se você pegar um compêndio de direitos humanos, de onde saiu? Da Bíblia, meus amados, da palavra de Deus. Eu estou falando dentro da minha seara, estou falando dentro do direito. Foi extraído da Bíblia. Quando a gente começa lá no primeiro aninho de direito, que se fala do Código de Hammurabi, mas de onde eles tiveram esse claro? Das pernas dos hebreus. O que o povo hebreu foi o primeiro povo a ter uma constituição, para constituir a nação. Antes de Deus dar o território para eles, Deus já deu a constituição, eles já tinham um povo. Então, da palavra de Deus vieram esses princípios. O que sustenta a sociedade, muito embora haja tanta violência, haja tantas coisas ruins, mas o que sustenta a existência da sociedade são os princípios judaico-cristãos. Judaico vem lá do fundo, cristãos chegando até hoje. Então, ninguém vai debater que esses princípios são princípios de vida. E uma das coisas que Deus ordena, daqui a pouco a gente vai ver ao seu povo: quando entrares na terra dos cananeus, aquele povo tem uma cultura, aquele povo tem costumes, aquele povo tem um modo de vida. Posso traduzir para você começar a entender a profundidade da mensagem desde já? Aquele povo é mundano. Mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é das pessoas, mas de tudo que há no mundo. Porque o que há no mundo? João escreveu: concupiscência dos olhos, cobiça, nada de bom há no mundo. Então Deus estava dizendo para eles: guardem os princípios e não assimilem. Então, quando falamos em idolatria, Deus não estava só dizendo dos Baais, Deus não estava dizendo só dos tefilins, Deus não estava falando só de Azerá, Astarote, Diana. Isso tudo é muito escrachado, é muito aberto, o judeu sabe.
Deus está falando de formas sutis da aderência ao modo de vida dos cananeus. A idolatria, queridos, adoece a consciência. Do grego, consciência, sudainesis. O que significa isso, pastora? Capacidade de discernir. O que você vai ver em Israel, um povo que foi marcado no Sinai, um povo que recebeu palavra, princípio, mas quando eles entram na terra dos cananeus, aos pouquinhos, porque é de maneira sutil, não é do dia para a noite, eles vão aderindo uma coisa aqui, aceitando outra coisa ali, chegando ao ponto de Jeremias escrever que as mulheres faziam bolos para a rainha dos céus, chegando ao ponto de Ezequiel dizer que dentro do templo existiam sacerdotes voltados para o sol e adorando a Tammuz. Você fala, meu Deus, como chegou a esse ponto? Começou com aquela coisinha, oba, isso aqui é do cananeu, mas é bonito, posso usar. Isso aqui o cananeu faz, mas não tem nada a ver com a vida religiosa. Isso aqui eu posso fazer também. Isso aqui o cananeu fala, mas eu também posso falar, não tem problema. Hoje parece que não tem problema, mas o problema já começou. É um fio que vai sendo puxado, meus amados. As regras do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, serviam para guiar o povo a se separar dos costumes cananeus. Fala comigo, costumes mundanos. Quero que você entenda bem essa mensagem, para você não ficar nos dias dos cananeus. Então você vê Israel? Olha, você vê o que? Não, é para hoje, é para agora, é para a igreja. Contudo, o povo não fez isso, mascarando a situação. Quantas vezes você pode fundir um bezerro de ouro? Por isso nós temos que tomar cuidado. Eles estavam se sujando nas coisas mundanas, mas vinham para a igreja e diziam, não, está tudo bem, eu sirvo a Deus, eu sou de Cristo. Você foi lá naquele lugar horroroso, você teve naquilo, não, mas eu sou de Cristo, eu entrei, eu saí numa boa. Você que pensa, porque idolatria é um vírus que contamina. É como lepra que corrói de dentro para fora. Quantas pessoas hoje, queridos, e Deus fala com amor para sarar, porque essa palavra entrar, se for essa a sua condição e a palavra entrar, ela vai entrar para te curar. Quantas pessoas não conseguem mais orar? Eu não tenho tempo. Você sabe que é mentira, você não ora porque não consegue. Quantas pessoas hoje já não conseguem mais dedicar atenção à palavra? 5 minutos a palavra, 10, 15, 20 para outra coisa. Mais 5 minutinhos aqui, às vezes até dentro do culto, olha que a palavra está sendo ministrada. Por quê? Porque os hábitos dos cananeus estão dentro e eles estão corroendo. Quando nós vemos que a palavra de Deus nos alerta, aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque ou o mundo ocupa o teu interior, ou Deus ocupa o teu interior. Não tem meio termo, meus irmãos. E hoje esse tipo de idolatria tem se proliferado. Observe que tudo que o povo iria fazer, os 3 versículos que eu falei com você, olhe só para a pastora, versículo 4, 5 e 6. Tudo que eles iriam fazer era abominação. Eles iam trazer para o altar do bezerro o sangue, o suor e a gordura. Fala comigo, igreja, abominação ou não é? Sim. Depois, eles iriam, depois de toda aquela lambança, dizer, não, mas aqui nós estamos servindo a Deus. Eu sou da igreja, sou crente, viu? Não, sou cristão. Mas na hora do sufoco, Deus tem que me socorrer. Abominação ou não? Que a vida está toda desconjuntada. E por último, promiscuidade sexual, que é uma coisa mais aberta, você já entende o que é, mas deixa eu te falar que isso vai ainda mais profundo. Promiscuidade não é só no âmbito do corpo, pecar contra o corpo. A própria idolatria, irmãos, Deus chama de adultério. Quando Israel estava nessa vida, o Senhor fala o quê? Porque o meu povo adultera. Quando o Senhor fez o profeta Oséias casar-se com Gomer, e Gomer traí-lo, subsequentemente, era para quê? Para que Israel observasse o que ela estava fazendo com Deus. Então, idolatria é sinônimo da traição e do adultério. Então, é uma promiscuidade espiritual. Então, quando a gente fala do hábito dos cananeus, ou da amizade, ou do flerte com o mundo,
Deus está alertando o seu povo para um tipo de adultério. Tudo que o povo ia fazer era abominação. Contudo, eles faziam e depois eles diziam assim: não, mas eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Uma vez eu vi, tristemente, jovens, aqui não é um jargão não, eles não eram daqui de Bauru. E aí o rapaz dizia assim da moça: e fim de semana, pronta, depois domingo está no altar. Senhor, porque eu te amo, porque eu te adoro. O rapaz dizendo isso. E eu só estou comentando esse exemplo triste para você entender o que é a idolatria. Isso é idolatria. Essa pessoa está seduzida. Então lá fora eu tenho uma vida, porque assim como ela mascara o bezerro, ela também tem uma máscara. Mas aqui dentro eu tenho uma outra vida. E lá fora, quando as coisas apertavam, gritar: Senhor, eu sou crente, viu? Mas a idolatria está corroendo. A idolatria, meus irmãos, ela é um vírus que traz contaminação, injustiça e imoralidade. E com isso todo tipo de engano. E o maior trunfo, preste muita atenção para você não ser acometido desse vírus. O maior trunfo da idolatria, que contamina as pessoas, é isso: fazer as pessoas se conduzir com as práticas idólatras, com as práticas mundanas. Mas ela mesma sopra: mas você é de Deus, não tem problema não, você vai lá para a igreja, você é crente. E aí vem esse canto, né, ou esse conto do evangelho do conforto: Deus entende minhas fraquezas, Deus me ama assim, não precisa mudar. Deus sabe que eu tento, mas eu não consigo mudar. Não é que você não consegue, é que você não decidiu. Queridos, a decisão por Cristo Jesus, quando a gente falar do novo nascimento, eu puder inserir para você o que é as duas naturezas que brigam dentro do homem, e quanto o poder de Deus através de Jesus dilacera a chamada natureza Yetzer-Hará, que é a inclinação para o mal, que Paulo tanto fala. E quando nós buscamos a Deus, sobressai em nós a inclinação para o bem. Isso é novo nascimento. É a transformação de dentro lá para fora. Mas hoje o evangelho do conforto tem colocado as pessoas em cima de um muro que não existe, meus irmãos. Tem feito concessões e as pessoas têm decrescido espiritualmente. A idolatria, além deste poder de sedução, de convencer a pessoa a viver uma vida completamente mundana, fora dos parâmetros de Deus, mas está tudo bem, você é crente, você vai para a igreja. Ela tem uma outra consequência muito grave: ela é como um vírus que passa. Paulo se preocupa em mostrar ao povo que a idolatria não era apenas ir ao templo de Diana e lá se prostrar diante dela. Em Atos, o capítulo 15, o verso 20, você vai ver ali um consenso dos apóstolos da igreja do século I, onde eles estão praticamente trocando em miúdos, dizendo assim: apartai-vos das contaminações dos ídolos. Contamina. Atos 15, 20 pode projetar: apartai-vos da contaminação dos ídolos. Mas escrevemos que se abstenham da contaminação dos ídolos. Olha lá, imoralidade, prostituição e do sangue sufocado. Bom, isso também eu acho que é bem notório, né? O sangue não deve ser ingerido de forma nenhuma. Isso não era só para judeus, é para todos os tempos. Tem muita comida, algumas comidas que envolvem sangue, então cuidado com isso, tá? Mas aqui falando de maneira mais profunda, né? Porque aqui a gente está, quando a gente lê o versículo, a gente entende as coisas mais explícitas, a não dobrar diante de ídolo, e fora isso, a idolatria também age pela imoralidade, e começando também não pode, a Bíblia já nos alerta sobre isso, mas nós vamos mais a fundo. A idolatria, ela se insere no contexto dos hábitos cotidianos, o estilo de vida, como eu estou acabando de dizer. Quando essas contaminações, pastora, que Paulo está falando, aconteciam nas festas, e de novo vamos traçar um paralelo, nas festas, celebrações. Uma coisa curiosa, irmãos, não sei se vocês já pararam para perceber, depois que eu comecei a estudar
calendário bíblico, isso ficou mais claro para mim, a gente está estudando aqui no treinamento. Todo feriado tem um tipo de consagração. Não há feriado de graça. Em Israel, os feriados ocorrem nas festas bíblicas. E sabe, eu não sei para vocês, mas a gente cresce ouvindo falar de feriado, e a primeira coisa que se traduz um feriado é assim: nesse dia eu não vou trabalhar. Então, para nós, o feriado fica como um dia de folga. Não é? A gente não fica pensando, por que desse feriado e tal? Pastor, tem feriado que a gente aprende lá na escola, né? Mas quando a gente vai pesquisar, a gente vê até que o sentido era outro. Até esses, a gente vê que o sentido é... Todos têm um sentido espiritual, vamos. E para-se tudo num sentido de guarda. De guardar em respeito àquela entidade que é tributada naquele momento. Pastor, mas o que eu faço então? Eu vou me rebelar contra os feriados? Não. Mas você vai viver uma vida dentro da palavra de Deus. Dentro dessas festas existem celebrações a essas coisas também. Adereços, adornos. E isso, irmãos, isso sempre foi do cotidiano da vida das igrejas. Porque as pessoas não param para pensar. Elas dizem assim: vou mudar o nome. Não, mas lá é assim. Não, mas aqui vai ter outro nome. Adianta de nada. Porque os donos da festa patrocinam a festa. Agora, muito pouco tempo atrás, preciso citar para vocês, né? Uma coisa que é escrachado, basta olhar na internet, você vai ver. O próprio tema da festa fala o que é essa festa. As entidades, tudo mais. E a gente está vendo, é por isso que essa palavra, eu disse, ela vem como antídoto. Porque nós estamos vendo as pessoas participando, e até lideranças participando e dizendo: não tem problema. Como não? O pastor estava me falando, a gente está aí, até comovido com a tragédia de uma das cidades do Brasil. Mas o pastor falou, alguém fez uma correlação e mostrou um ato profético feito nesses dias lá. E explicou espiritualmente portais que foram abertos. E o inimigo responde rápido, gente. E aí até quem não participa paga, porque está naquele local e naquele território. Então imagine quem está ali. E era isso que acontecia nos dias de Israel e as 70 nações que estavam no deserto. É isso que acontecia nos dias da igreja do século I, que Paulo fala com elas. É isso que acontece nos nossos dias, meus irmãos. Quando é que essa contaminação acontece, pastora? Festas, celebrações, adornos, modismos. Cuidado com os modismos. Práticas de vida que você adquire, chamado como cultura. Uma dessas celebrações, eu vi alguém considerar de uma certa autoridade para falar das coisas espirituais, e perguntaram para ele na caixinha de perguntas: isso aqui a gente vai fazer na igreja. Aí já não é essa última que eu falei, é outra. Tem problema? Ele falou: não tem problema não, vocês mudam o nome, porque isso é da cultura. Que cultura, cara pálida? Busque a essência dessa celebração, o que é. Não, mas a gente traz para dentro da igreja aqui, e aí a gente tem Jesus e santifica. O que aconteceu com a capa babilônica que Acã pegou? O que aconteceu com aqueles instrumentos que eram anátemas, meus irmãos? Trouxeram morte para a casa de Acã, trouxeram morte para homens de Israel que perderam a batalha contra Ai. As coisas não são tão simples assim. Jesus está conosco, o seu nome é poderoso, mas não é para tentar a Deus, não é para pegar anátema, trazer para a sua vida e dizer, não, porque hoje as pessoas resumem tudo assim, sem nenhum conhecimento espiritual e sem nenhum conhecimento do mundo espiritual. O próprio Jesus, enquanto esteve na terra, dias atrás eu citei para você, preciso citar de novo, porque é um exemplo perfeito aqui. Ele fala para os apóstolos ou os discípulos: olha só, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele nada tem em mim. O que é que Jesus está ensinando para eles? Se houver legalidade, ele ataca. E aí de repente, como o pessoal gosta de falar, nós comedores de arroz e feijão, não, Jesus está comigo, vai fazer errado, vai fazer contra a palavra.
Como é que Jesus vai lhe apoiar em algo que Deus está dizendo para não fazer? Aí quando a colheita vem, mas por que Deus permite? Basta você fazer uma simples reflexão. Assim foi com Israel, meus irmãos. E veja que interessante, em Atos 15:20, os apóstolos conectam a imoralidade sexual, a ingestão do sangue, diretamente com a idolatria, para que entendamos que idolatria não é só se dobrar diante do ídolo, é o seu estilo de vida. Toda vez que o mundo está no seu estilo de vida, a idolatria está trabalhando. Quando aconteciam as contaminações, quando o povo aderia à cultura, você quer ver Levítico 18:28? Se você pegar, no final eu vou falar, mas já vou te adiantar, Levíticos 17, 18, 19 e 20. Esses capítulos são chamados, de Levítico, livro da santidade. O próprio Levítico é chamado, mas ali você tem a parte mais explícita, onde Deus está falando de uma vida consagrada. Pastora, mas Levítico é difícil de entender. Vem para o treinamento com a gente, não tem nada difícil na Bíblia, gente. É que a Bíblia é profunda. A Bíblia não é abrir, bater o olho, não entendi nada. A Bíblia é profunda, e quanto mais você se aprofunda, mais abençoado você é. Veja só, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. O que Deus está falando? De certas práticas que não deveriam ser realizadas. Entenda uma coisa, você já ouviu alguém falar assim: por que Deus mandou o povo invadir a terra? Porque lá a terra não era deles, a terra era de outras pessoas. Por que Deus mandou desterrar aquele povo? Então, acabei de falar, a Bíblia é profunda. Primeiro, irmãos, os livros históricos contam que quando Noé dividiu, vou abrir um parênteses, mas vai fazer parte, você vai entender. Quando Noé dividiu as porções de terra para os seus 3 filhos, porque Noé tinha quantos filhos, irmãos? Fala, 3? Então, quando Noé está para morrer, ele vai dividir as porções de terra. Essa porção de Canaã era para 100. Era para 100. Assim ficou determinado. 100 morreu, Cã roubou. Então a terra não era dos cananeus, que vem de Cã. Cã roubou aquela porção de terra. Então Deus, na linhagem de Abraão, que era semita, semita é quem vem de 100, Deus ordena a Abraão que vá e tome posse da terra. Mesmo assim, Abraão não chegou lá e disse assim: olha, o antepassado de vocês roubou e eu vou... Não, Abraão pagou pela terra. Depois você conhece a história, a descendência vai para o Egito, eles têm que conquistar tudo de novo. Mas fato é, fechando esse parênteses para você, que esse povo que estava na terra, o que eles praticavam? Mundanismo, idolatria, abominações terríveis. Então, na verdade, se você olhar para o exército de Israel, você vai ver que eles não tinham essa estrutura para conquistar tudo que conquistaram. Pastora, foi a mão de Deus, sobretudo, porém, já estava no tempo da terra vomitar os seus moradores, porque até Deus respeita as leis que Ele estabelece. Você vai ver em Gênesis, capítulo 15, se não me falha a memória, no verso 16, Deus falando com Abraão, diz assim: a sua descendência vai ficar escravizada, vai ficar cativa por alguns séculos, mas quando der a medida da iniquidade dos amorreus, eles voltam para a terra. Olha Deus dizendo, olha as regras do mundo espiritual. Enquanto eles estavam cativos, a medida da iniquidade dos amorreus estava enchendo. Quando encheu a medida da iniquidade dos amorreus, idolatria, 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 mundanismo, mundanismo. Aí que está a questão, irmãos. Sabe por que não é assim? Pastor, eu vivo de qualquer maneira, vai estar tudo bem, porque Deus é misericordioso. Sabe por que não é assim? Porque existe uma medida de iniquidade. Os amorreus certamente diziam isso: a gente serve outros deuses, a gente faz abominação na terra aqui, tudo bem, porque o Criador, o Eterno, a gente escuta falar da misericórdia, Ele é muito misericordioso, mas o dia que o cálice da iniquidade encheu, o próprio promotor do mundo espiritual, o próprio inimigo veio e cobrou. Então a terra vomitou aquele povo para fora. E o que Deus está dizendo para Israel?
não pratiquem as mesmas coisas, porque senão a terra vomitará vocês também. O que Deus está dizendo? Sejam separados. Meus irmãos, eu vou aqui diminuir o tamanho da mensagem, então vamos avançar mais para adiante. A idolatria, ela contamina, e ela não vem como um monstro gigante para pegá-los, não. São pequenas coisas que vão minando a sua espiritualidade. O que eu disse lá? Primeiro, o povo, voltando a Êxodo 32, vamos um pouquinho antes de coisas que eu não falei para vocês. Quando vocês observam que eles falam com Arão, eles dizem o seguinte para Arão: escuta, vamos fazer um Deus que vá à nossa frente, porque Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, eles já estavam idolatrando Moisés. Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, veja que a referência não era o Senhor. Ele desapareceu, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Então vamos fazer um outro Deus. Aí trazem para o altar ofertas, né? Aí mascaram, fundem o bezerro e dizem: mas vai ser um culto ao Senhor. Então é passo a passo, é aos pouquinhos. Eu vou te dar outro exemplo para você entender melhor. Números capítulo 23. Balaão, ou Balaque, chama Balaão e diz assim: eu preciso que você amaldiçoe Israel. Vou resumir bastante. Balaão não consegue amaldiçoar Israel. Em Números 23, quando ele está sendo cobrado ali, né, uma das falas que ele tem, melhor dizendo, sobre Israel, diz assim: sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Quando Balaque cobra Balaão, Balaque diz assim: ó, Israel não tem nenhuma amizade com o mundo, não tem brecha, eles estão alinhados com Deus, não tem por onde eu enfiar uma maldição ali, você entender bem. Ele queria apertar e enfiar uma maldição em algum cantinho, ele falou: não tem jeito. Só que Balaão ensina a Balaque, ele diz assim: você quer amaldiçoá-los? Cria uma estratégia que seja atraente. O que Balaque faz? Pega as mulheres, a mais famosa delas, Cosbi, e ela vai adiante, entra no acampamento dos homens e oferece o quê? Comida. Irmão, uma coisa muito importante, quando eu estou falando de comida toda hora: ore para comer e beber. Uma coisa que as pessoas, nem todo mundo faz, mas isso é muito importante. E não adianta pegar uma comida consagrada e falar: eu vou orar ao Senhor. Ela já está consagrada. Não adianta querer abençoar o anátema. Uma vez, uma pessoa, ela teve uma experiência, depois ela me contou, ela veio e me perguntou, ela sabia de onde era a comida. Ela falou que comprou um vale para ajudar alguém, depois descobriu de onde sairia a comida. Pastora, o que eu faço? Eu como e jogue fora. Não coma e não dê. Ela foi, sorrateiramente comeu, depois voltou me contando o quanto passou mal. Ah, mas eu orei, por que Deus deixou passar mal? Eu falei: porque você sabia de onde veio, você sabia a consagração que estava sendo feita. Então, irmãos, isso é uma outra coisa. Ah, mas eu tenho Jesus, se eu achar um negocinho ali, eu até pego e como. Responsabilidade sua. Jesus nunca mandou ninguém tentar a Deus. Jesus não apoia ninguém a quebrar princípios e regras do mundo espiritual. Então, tome muito cuidado. Aquelas mulheres trouxeram comidas que eram consagradas a Baal Peor. Então, é de pouquinho. Primeiro eles comem. Ah, mas eu precisava comer, eu estava com fome, Senhor, aqui acampado, né, na guerra, eu precisava comer. Depois que come, eles adoram Baal Peor. E depois que adoram, eles deitam com aquelas mulheres. E uma praga começa a corroer o arraial daqueles homens, irmãos. Uma praga começa a destruir, acho que mais de 20 mil morrem por causa daquilo. De pouco a pouco. O mesmo povo que em Números 23, Balaão olha e fala: não tem legalidade, não tem brecha. Números 25, 2 capítulos para frente, eles se abrem. Por isso Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios 10, 12: aquele que está em pé, cuide para não cair. A idolatria faz que a pessoa viva no ápice do mundanismo sem se incomodar. Ela entra no templo
ela pensa ou diz estar adorando a Deus e está tudo bem. A pessoa dominada pela idolatria coloca uma máscara em Deus, funde um Deus adaptado ao seu estilo mundano. Quando você olha para a palavra de Deus, vou pegar a frase famosa nos dias de hoje: Deus te ama assim, não precisa mudar. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que Deus chama a todos, em qualquer condição que a pessoa esteja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida e não pereça. Mas uma vez que Deus recebeu, Deus vai trabalhar, Deus vai tratar através da sua palavra, Deus vai confrontar. Reflete comigo rapidamente aqui. Desde o dia que você recebeu Jesus, a gente lembra do corinho, né? Desde o dia que aceitei Jesus, desde esse dia, pouca ou muita coisa mudou na sua vida? Reflete. A maioria de vocês vai dizer muita. É ou não é? Mudou as companhias, mudou os lugares que você vai, mudou os hábitos que você tem, mudou o que assiste, mudou o que ouve, às vezes mudou o que come, mudou tudo. Porque muda, meus irmãos. Esse slogan novo de que não muda, não tem Bíblia nele. Essa é a questão. Não tem Bíblia nele, porque, meu Deus, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo muda todo dia. Estar em Cristo é viver em novidade de vida, meus amados, meus queridos. Preocupado com isso, com essa idolatria que corrói como ferrugem, Paulo, a quem diz assim, não, mas o Pentateuco passou. Paulo vai falar com os cristãos da Ásia Menor, e numa outra linguagem. Ele vai usar Levítico 17, 18, 19 e 20, como eu disse para vocês. Eu vou pensar algumas coisas aqui, rapidamente. O abster-se das contaminações, a gente já falou. Por quê? Porque Paulo se preocupava, ele via que as pessoas às vezes diziam assim, não, eu vou lá, mas eu não vou adorar o Deus deles. Não, eu estava lá, mas eu não adoro aquilo que eles adoram. Eu estou lá porque assim, eu sou uma pessoa moderna. Entenda, queridos, a palavra é contaminação. Fala comigo, contaminação. Porque se você estiver no meio, inevitavelmente você se contaminará com qualquer tipo de idolatria que esteja sendo feita lá. Ah, mas eu estou com Jesus, já lhe expliquei. Às vezes a pessoa não para nem para pensar que Jesus não vai entrar naquele lugar. Ela fala que está entrando e está entrando com Jesus aí. Ai, pastora, mas Jesus entrava em qualquer lugar. Irmãos, essas definições muito genéricas, tome cuidado, tá? Em qualquer lugar, como, quando, onde. Onde ele ia tinha propósito. Até na festa de casamento que ele foi, teve uma proposta, não teve? Ali ele foi feito o primeiro milagre. Ele não estava ali só para festejar. A postura de Jesus, ele ia em lugares com objetivo. Ele não ia para celebrar ou se misturar à idolatria que o mundo sempre traz. Entenda, por que Deus inseriu lá no Pentateuco um livro que fala de uma vida de santidade? Por que nós temos aqui o apóstolo Paulo traduzindo isso também para o gentio que está chegando? Porque forma de alimentar, forma de vestir, lugar que você frequenta, práticas sexuais desordenadas de casado ou de solteiro, forma de falar, tudo isso contamina o homem, meus irmãos. Essa relativização de tudo pode, tudo está bom, porque nós estamos vivendo em tempo moderno. Essa colocação dos panos quentes é que está levando a essa degradação que nós estamos vendo, escândalo aqui, escândalo acolá, assim, tá vendo, foi na igreja, a pessoa era crente, por causa de tanto conforto e nenhum confronto. Veja uma coisa, nós vamos finalizar aqui. Conselho dos apóstolos, resumindo aqui para a igreja do século I, era: fique longe de tudo que cheira idolatria, fique longe de tudo que cheira cultura mundana. Quer ver? Vamos lá, para a gente entender algumas coisas. Primeiro, fazer uma correlação rápida para você ver. Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo relacionado. 1 Coríntios capítulo 6,
verso 14 em diante. Eu até vou pegar aqui que vai projetar para vocês, mas eu vou ler alguns versículos. Nós vamos projetar e eu vou falando até onde, um pouquinho a mais, porque é importante que você tenha essa consciência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 14. Paulo está falando sobre o jugo desigual. 6, 14. Você pode acompanhar aqui da tela se preferir. Diz assim: ora, Deus que também... irmãos, 2 Coríntios 6. Eu peguei aqui e fui para outro lugar. 2 Coríntios, eu acho que falei primeira para vocês também, né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Olha lá, e você já sabe que aqui nós não estamos falando ídolos meramente construídos pelas mãos de homens. Nós estamos falando de tudo aquilo que o mundo oferece e que entra no estilo de vida. Deus está perguntando que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos, porque vós sois templos do Deus vivente, como disse: neles habitarei, e entre eles estarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo está tirando isso de onde? De Êxodo 25:8. Pode projetar, eu li há 2 domingos com vocês. E me farás um santuário, e eu habitarei no meio deles. O que Deus está assegurando? Que Ele vem para habitar. Aí aqui Ele está perguntando: mas que concessão há entre o templo do Senhor e os ídolos? Aí, para fechar, são esses 3 versículos nessa reflexão. 52:11 de Isaías. 52:11 de Isaías. Você vai ver o Senhor dizendo para o povo se purificar. Retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Deus está falando até com o altar. Deus está falando daqueles que tocam nas coisas santas. Não há concessão, não há associação. Pastor, eu posso associar o mundo com o meu ministério? Jamais. Lembra-te de usar. Mas precisou, e ele tentou botar a mão na arca na hora. Irmãos, ele foi fulminado. E eu não estou assustando ninguém aqui. Você sabe que a morte física não acontece hoje, mas a morte espiritual. Lembra que eu falei? Quanta gente não consegue orar, quanta gente já não consegue ter vida espiritual, quantos já não conseguem vir para a igreja, porque, irmãos, tudo se tornou comum, tudo se misturou, um sincretismo muito estranho. Agora preste atenção, Isaías 52:11, o que Deus está dizendo? Filho, vou aí e vou me retirar. Eu me retiro, querendo você ou não? Não. Livre arbítrio. Deus está dizendo: sai, fugir da idolatria, fugir das coisas do mundo, mas é você que precisa fugir. Entenda, não é Deus que vai lhe tirar desse meio, é você que precisa sair. E agora, por fim, você entender quão sério é isso. A última leitura que vamos fazer, 1 Coríntios, o capítulo 10. Agora é primeiro, a gente volta em 1 Coríntios. É um texto até que o pastor cita muito aqui na ceia, e ele é muito profundo, tá? E ele trata, nesse contexto que Paulo está falando, ele está falando sobre a idolatria. Olha lá, Coríntios 10, do 14 em diante. Minha Bíblia é aquela que traz sempre um subtítulo, até acima do 14 está a idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 16: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem sacrifícios não são porventura participantes no altar?
Mas que digam que o ídolo é alguma coisa, ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios. Sacrifica quem, gente? Sacrifica quem? E não a Deus. E não quero que sejais participante com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está usando a ceia para a gente entender o seguinte. E aqui eu vou fechar a mensagem. Então pega essa última. Toda mesa é altar. Sabe que você não pode ficar na mesa com o celular? Sabe que você não pode ficar na mesa, sabe, num outro lugar? Porque é um altar. O momento da alimentação é sagrado. Por isso que a gente começa a alimentação orando a Deus. E sempre que você pode sentar com a família à mesa, isso é uma bênção. A mesa é um altar. Paulo está explicando o seguinte: quando nós nos reunimos como igreja e participamos do corpo do Senhor, do cálice, nós internalizamos uma bênção. Todo mundo entende isso? Nós internalizamos uma bênção, porque há uma consagração a Deus, gente. Agora, queridos, quando nós participamos das coisas mundanas, ou nós nos ligamos àquilo que é consagrado lá fora, Paulo está dizendo aqui que tornamos-nos participantes com demônios. Tem uma tradução que é até mais forte, diz assim: não quero que vocês se associem a demônios. A idolatria é uma associação aos demônios. Porque que quando a pessoa não toma uma posição em Cristo, ela fica dividida, ela não cresce, ela não avança. Estou falando primeiro no sentido espiritual, irmãos. Não cresce, não avança. Ela é pega pelos enganos da alma, porque o inimigo sopra na alma dela e fala: não, mas eu tenho dons, eu estou recebendo de Deus dons. Não é a alma se manifestando. E se aquela pessoa olhar, ela está rodando em círculo, como acontecia com o povo no deserto, porque a idolatria está instalada. Quando nós nos decidimos por Cristo, eu quero o Senhor e eu quero um reino, eu estou me divorciando do mundo e de tudo que nele há. Eu não quero mais saber. Ah, mas vão falar de mim, meus amigos vão mudar, vão virar. Irmãos, não restou um dos amigos que eu tinha antes, porque eles não quiseram Jesus. Então, para continuar, eu tinha que ir lá me jogar na idolatria. Deus me livre. Deus me livre. Quantos amigos que eu tenho hoje? Muito mais do que antes. Então é esse tipo de decisão que nós precisamos ter. E essa palavra vem como um antídoto, igreja, porque a idolatria ela vai se espraiar dessa forma. Nada a ver. É normal, é comum, todo mundo faz. Aquele meu amigo é crente e faz. Ah, você é quadrado, você é retrógrado, você é isso, é aquilo. Você só esqueceu de dizer uma coisa: eu sou de Cristo e não me arrependo. Eu estou em Cristo e não me movo dele por nada. Diga isso também: sou quadrado, sou retrógrado e sou de Cristo. Sou da Bíblia. Sou da Bíblia, me pauto nela. Não arrede o pé, gente. Vocês podem estar olhando para a pastora, você está exagerando. Daqui uns meses, no máximo daqui um ano, você me diga se isso é exagero. Não é. Amém, povo de Deus? Então a ordem é fugir da idolatria. Mergulhe em Cristo, mergulhe na palavra. Vem para o treinamento, vem para os eventos que vamos promover aí com a graça de Deus. Vem para a quinta-feira da vitória. Vem vencer as afrontas do inimigo. Esteja no Senhor. Lance o seu tempo todo nele, porque o tempo que não está nele acaba empregando em outra coisa, tá? Então, quero profetizar uma bênção aqui, nos acompanhou pelo canal. Deus abençoe. Fechamos aqui com eles. E agora